tempo é a minha matéria. Aceitar o castigo imerecido. Um velho timbira, coberto de glória. Uma mulher me ama como a chama ama o silêncio. Apertado em um vestido de chita meio desbotado. Como chegavas do casulo, inacabada seda viva. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê? O tempo presente, guardou a os memória homens presentes, do moço guerreiro, do a velho vida presente, o amor e a noite nas tábuas, inacabada vida presente, tuas os homens presentes, da a vida presente, o tempo presente, os homens presentes. Os escritores mais importantes da literatura brasileira foram os nossos primeiros jornalistas. A literatura é amiga íntima do jornalismo. Jornalista bom é aquele que lê. Estilos, maneiras e jeitos de escrever permeiam páginas e páginas de muitos contos, fábulas e crônicas presentes nos dias de hoje. De contexto mais engraçado, a crônica passeia pelo dia a dia. Relações, vivências, situações, política. Para falar mais sobre esse universo, o Sentido Literário entrevistou Paulo Briguet, o cronista veterano de Londrina. Literatura tem muito a ver com jornalismo, principalmente no caso brasileiro. Se você pensar em todos os grandes escritores brasileiros, a maioria deles trabalhou em jornal. José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Rubem Braga, Euclides da Cunha, né? Vinícius de Moraes, quer dizer, até o Aurélio Buarque de Holanda, que é autor do nosso mais famoso dicionário, foi revisor de jornal. É impossível você separar completamente jornalismo de literatura. São coisas que estão ligadas. Tanto o jornalista quanto o escritor trabalham com a linguagem, trabalham com as palavras. No jornalismo, o principal é a informação. E no caso da literatura, nem sempre é a informação. O que não impede de você ter grandes obras jornalísticas que também são grandes obras literárias. Outra coisa, eu não acredito em jornalista que não gosta de ler. Isso é uma coisa fundamental. Ele pode até não gostar de ler determinado gênero, digamos, pode não gostar de ler poesia ou não gostar de ler romances, tal. Mas eu não acredito em jornalista competente que não goste de leitura. O jornalista é aquele cara que, quando ele está de folga, ele procura alguma coisa para ler. Essa questão do estilo é bem interessante. Eu diria o seguinte, que estilo, como diria o Joel Silveira, quem tem é Homero, Shakespeare, né? Ovídio, Shakespeare, Sófocles, esses têm estilo. Camões tem estilo. Aí, chegando mais para perto, aí tem o Dickens, o Machado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Esses caras têm maneira de escrever. E nós temos, no máximo, jeito. Então tem estilo, maneira e jeito. Eu acho que, no máximo, eu estou tentando melhorar o meu jeito de escrever. Negócio de estilo, ainda preciso comer muito arroz com feijão e não vai dar, né? Porque eu morro antes. Um cara que eu nunca deixo de ler é o Rubem Braga. Né? Você pega as 200 melhores crônicas do Rubem Braga, e você abre em qualquer página e você vai ter uma boa leitura. E o Rubem Braga é interessante porque ele era basicamente cronista, né? O cronista é um indivíduo bastante complicado. Eu diria o seguinte, o cronista é aquele cara que entre os jornalistas é considerado escritor. E entre os escritores é considerado jornalista. Eu costumo dizer que todos os meus textos são crônicas disfarçadas. Às vezes, eu começo a escrever um poema, aí eu vou ver e é crônica. Uma vez aconteceu o seguinte, eu estava descendo do ônibus, que eu não sei dirigir, né? Aí eu caí do ônibus.
fui sair, eu estava lendo, na verdade eu estava lendo um livro do Santos, sobre o Santos Dumont, né? Fica meio aéreo, né? E aí eu fiquei meio aéreo, saí assim, eu estava com a bolsa assim, pum, caí no chão. Mas aí veio um casal todo simpático, não deu risada, né? Chegou, ô tio, o senhor tá bem? Ô tio, né? Eu falei, meu Deus, foi a minha segunda queda essa. Eu caio do ônibus, aí a pessoa que vai me acudir ainda me chama de tio. Quer dizer, são as duas quedas do Paulo Briguet. Aí eu escrevi uma crônica sobre isso. E o cronista é um cara tão louco que acontece o quê com ele? Quando eu estava no chão ainda, antes de ser chamado de tio, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu não pensei assim, será que eu me machuquei? Será que eu quebrei um braço? Será que eu quebrei uma perna? Não aconteceu nada disso, felizmente. Mas não foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei foi, amanhã já tem assunto para crônica. O homem contemporâneo quase não tem tempo de olhar para si mesmo e para a sociedade em que vive, nem questionar as estruturas em que está inserido. A sociologia é uma ciência moderna que surge para responder às novas questões da sociedade. Desvendar os significados das teias sociais. Olhar por trás dos bastidores. Pensar no indivíduo como pessoa. Para desmistificar esse universo, o sentido literal conversou com o professor Marco Rossi. Olha, a sociologia é uma ciência menina, tipicamente moderna, né? Que nasceu com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, e numa época de muitas turbulências sociais, ela aparece para tentar dar respostas a uma sociedade nova, né? Em que as configurações do mundo social eram radicalmente diferentes. A gente tinha uma sociedade estanque, de poucas mudanças, com um imperativo religioso muito forte, e agora a gente tem um mundo assalariado, com grandes indústrias, gente vindo de tudo quanto é lugar para viver no mesmo lugar, para dividir a vida. Então é uma ciência que surge para dar respostas a essas questões, né? Questões absolutamente novas para o europeu e para o americano lá no século XVIII. Toda ciência tem os seus clássicos, os seus precursores. A sociologia tem os chamados três porquinhos, né? O Durkheim, o Weber e o Marx, né? Cada um deles representa uma explicação diferente da realidade. A gente tem uma explicação mais conservadora, mais positivista na figura do Durkheim, uma explicação com um método novo, tipicamente das ciências sociais, que é o método de Weber, dos tipos ideais, né? Das conexões de sentido na vida social, um método que analisa as ações sociais dos indivíduos, e o Marx, que não é um clássico especificamente da sociologia, mas que foi recuperado pelo pensamento sociológico para tentar analisar as contradições, as diferenças de classe, a produção da desigualdade, o poder econômico. Então esses três juntos fundamentam aí o que a gente chama de os clássicos da sociologia. No Brasil, por exemplo, a gente tem um autor que é seminal, ele é importante para todo mundo, independentemente das ideologias e etc., que é o Florestan Fernandes, que fundou a sociologia brasileira, que definiu a profissão do sociólogo na Universidade de São Paulo a partir da década de 30, ele foi da primeira turma de sociólogos formados no Brasil, chegou a ser professor de Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do Brasil. No Brasil a gente tem hoje, contemporâneo, o Michel Levy, que é um sociólogo marxista também muito importante, que analisa as questões das artes e das desigualdades sociais no Brasil sob um prisma de análise das contradições, e um filósofo que para mim ele é a síntese do pensamento sociológico no Brasil, que é o Leandro Conder, que é um sujeito que consegue transitar pelo mundo da sociologia, da filosofia, da antropologia, da política e de várias humanidades com muita desenvoltura, com muita competência. Então, por ser multidisciplinar, ela não é uma ciência do sociólogo, mas de várias ciências afins que formam o que a gente chama de humanidades. É fundamental, né? Ela é uma ciência que permite a formação de valores, de princípios básicos do ser humano. Então, ninguém vai conseguir ser médico, ninguém vai conseguir ser advogado, ninguém vai conseguir ser jornalista, ninguém vai conseguir ser nada que valha a pena se não compreender a sociedade em que vive, né? Então, esse conjunto das relações humanas e sociais que a sociologia expõe, desnuda, permite entender melhor, com seus simbolismos, com todas as suas, digamos assim, variações culturais, permite um profissional mais crítico, mais atuante, capaz de pensar o mundo não apenas só para interpretá-lo, mas para transformá-lo. Então ela é uma ciência, digamos assim, que instiga, né, que leva a querer mais.
Ele deixou o mundo das drogas para se dedicar a projetos que ficassem marcados. Letras, palavras e músicas começaram a fazer parte do clã do jovem. Das letras nasceu um livro e dos ritmos o hip hop. Inesperadamente, livro e hip hop serviram como válvula de escape para que meninos deixassem as drogas e a criminalidade. O sentido literal foi conhecer Serginho, que faz da sua história um espelho para salvar vidas através da arte e cultura. Zona Sul, e aí rapaziada, firme e forte, vários aliados e conhecidos do hip hop, união da vitória do 1 ao 6, um forte abraço, não me esqueci de vocês, Jamile Decast, a Chapequente, Santa Joana, Cristal, Itapuã, vários manos de atitude presente, Franciscato, São Lourenço, São Marcos, Perobal, Parque das Indústrias, Ouro Branco, Cafezal, Conjunto das Flores, Saltinho, Pisa, Limaçaiú, só os fortes sobrevivem na Zona Sul. Sim, foi em 2002, eu estava vendo que o trabalho estava dando certo. Já tinha pegado uma certa confiança para trabalhar nessa área que eu trabalho hoje em dia, que é com oficinas de hip hop. Aí eu queria escrever algo que ficasse, queria fazer algo que ficasse, que poder passar o tempo que fosse, sempre as pessoas iam cantar aquilo ali e falar, não, isso aqui foi fulano que fez e tal. Eu queria ter alguma coisa que fosse assim. Aí um dia conversando com uma professora minha, eu estava falando para ela, falou assim, eu tenho necessidade de fazer uma coisa que fique, né? Que seja diferente do que eu faço. Falei, por que você não escreve isso? Você tem umas ideias, sempre você está desempenhando as letras, você tem um potencial imenso tem uma facilidade imensa para tá escrevendo. Por que você não escreve? Escreve um livro. Eu falei, vou falar sobre o quê? Falou assim, fala sobre a sua vida. Via muitos carros zero, novinhos em folha, descendo o morro. E perguntei para o Paçoca se os donos dos carros moravam ali. Ele deu risada e falou que os carros eram dos boys que desciam o morro para pegar droga. Até antes dessa festa eu não sabia como era uma favela. Eu e o Marciano chapamos, ou seja, bebemos e nos drogamos a noite inteira. Dançamos e vimos que não tinha por que ter medo. Eles eram igual a nós. A diferença é que eles roubavam pela sobrevivência e matavam pela disputa ao poder. Aí eu comecei a rascunhar as primeiras páginas, e quando eu vi eu já tinha terminado um caderno e mais a metade de um caderno escrevendo. Quando eu lancei o livro, eu não sabia que ia ter todo esse potencial. Quando eles me encontram, eles falam assim, Serginho, eu li seu livro e tal, nossa, é muito louco aquela coisa toda. A música, ela fica na cabeça ali do adolescente, mas a música hoje em dia a gente tem muito aquela coisa que ela é passageira. Tem uma música hoje, outro dia eu estilo outro, e assim, ela é muito passageira. Agora o livro não. O livro eu sei que vai ser para sempre. Pode passar um outro cara e falar assim, surge um doido lá e fala assim, eu gostei desse livro aqui. Sou escritor e vou me basear em cima disso daqui e vou reconstruir essa história. Vamos fazer um rolê no Central. Catedral, Concha Acústica, Posse Calçadão, Teatro Ouro Verde, Zaqueu, Jardim Higienópolis, Casa do Hip Hop Zerão. E aí, Serginho, a quebrada do Chopão. Os moleque do 12, na leste-oeste, para viver nas ruas, tem que passar no teste. Zona Norte, Farid, Beninati, um grande abraço aos manos do Novo Amparo, Jardim Felicidade, Violim, Gavete, Chefe Nildo, Parigô, Sebastião de Melo, um rolê na Saúl, é o que eu quero. Maria Cecília, Aquiles, Luiz de Sá, Daniel, Joãozinho, Pena, Surgim, Pateta, Pirapura, pode acreditar. Paraíso, Alto da Boa Vista, Vivi Xavier, sobe, sobe, Rafinha, meu irmão de fé, Ruvo Irmão, Ouro Verde, Maria Celina, São Jorge, meu parceiro Flé. Eu tô no clima, na noite, o bicho pega nas quebradas de Londrina. E aí, Psique, Irmãos do Gueto, Anderson Salles, não me esqueci de vocês. IDG, tatuado no coração até morrer. Segue em frente no hip hop, nas batalhas de rimas, quebradas, morros, favelas, periferias de Londrina. Periferias de Londrina, é nóis.